Bom dia, misericórdia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem está falando é o pastor Jussi Eduardo Costa, direto da cidade de Cotia. Eu sou membro da Primeira Igreja Batista em São Paulo, na Praça Princesa Isabel 233, Campos Elíseos. E eu tenho tido o privilégio de gravar e publicar semanalmente algumas mensagens intituladas Mensagens para o Coração. E hoje eu quero eu quero meditar juntamente com vocês um tema que o pastor sênior da Primeira Igreja Batista em São Paulo, pastor Paulo Eduardo, está trabalhando com a igreja, está pregando na igreja, está desafiando a igreja. Estas mensagens têm o título Sinais dos Céus aqui na Terra. É baseado em Êxodo capítulo 3, quando Deus chama Moisés para uma obra excelente, uma obra de libertação, uma obra de salvação do povo de Israel da escravidão do Egito. E nós, que somos crentes em Cristo Jesus, nós que somos cristãos e que temos em nós o Espírito Santo enviado por Jesus para nos capacitar e nos conduzir pelo caminho que devemos andar, nós que estamos vivendo no Espírito Santo, estamos recebendo do Espírito Santo a capacitação, o poder para realizar a obra de Deus para a libertação daqueles que estão oprimidos, para levar a libertação do Evangelho de Jesus Cristo, que não somente perdoa, mas também salva e transforma a vida de todo aquele que crê em Jesus. Hoje, nesta manhã, eu gostaria de começar esta reflexão em Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10, que diz assim: Vós orareis da seguinte maneira: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como é no céu. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso para os seus primeiros discípulos, ele procurou deixar bem claro que o reino de Deus era chegado a este mundo, que o reino de Deus, o reino de libertação, o reino de transformação, o reino de resgate havia chegado. Tanto é que lá em Lucas capítulo 4, 17 a 19, Jesus vai ler Isaías 61 e dizer que Isaías 61 estava sendo cumprido naquele momento. É quando Jesus chega na sinagoga e ele lê o texto de Isaías 61 que diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para libertar o cativo, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Este ministério que estava na vida de Jesus, ele é um ministério que está hoje na vida da igreja. Eu respeito muito, eu entendo aqueles que creem no cessacionalismo. O que é o cessacionalismo? São irmãos em Cristo Jesus, são pastores que creem que alguns dons espirituais, que algumas manifestações espirituais ficaram
lá no tempo da igreja primitiva, ficaram lá no primeiro século. Esses dons encerraram quando, lá pelo ano 99, o apóstolo João veio a morrer. Então, quando o apóstolo João morreu, e logo depois, alguns séculos depois, foi formado o cânon da Bíblia, ou seja, a Bíblia foi formada, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento, os dons cessaram. Então essas pessoas entendem que hoje não há mais manifestações, não há mais milagres, não há mais algumas coisas acontecendo no meio da humanidade. Só que quando eu leio o Novo Testamento, eu não encontro nenhuma referência bíblica que me dê esta sustentação. E eu, como pastor batista que sou, defendo que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é imutável e ela é atual. E a palavra de Deus é a nossa regra de fé e conduta, de prática. Então, se a Bíblia não diz nada sobre isso, a Bíblia em nenhum lugar vai dizer que os dons espirituais e as manifestações do Espírito Santo cessaram, me desculpem, eu não posso crer, eu não posso aceitar que é apenas uma suposição, que é apenas uma interpretação de um grupo, de algumas pessoas, possam ser mais relevantes, possam ser mais importantes e possam ser um fato verídico nos dias de hoje. Sabe por que eu digo isso? Porque eu trago na minha vida experiências maravilhosas que Deus me proporcionou. E eu também tenho visto na vida da minha igreja, na primeira igreja batista de São Paulo, o mover de Deus operando milagres e maravilhas para a salvação de vidas. E aí, quando eu estou pensando em tudo isso, eu lembro de Jesus, lá em João capítulo 14, versículo 12, ele diz aos seus discípulos, aos apóstolos, que os apóstolos fariam a obra que ele fez e fariam uma obra ainda maior do que ele fez. Quando eu vou lá para Marcos capítulo 16, eu vou ouvir o Senhor Jesus dizer para todos os seus discípulos que os sinais que ele manifestava e que ele fazia iriam seguir todos aqueles que crescem. Aí, quando eu vejo isso, eu sou arremetido para João, capítulo 17, versículo 20, quando Jesus está orando pelos seus discípulos, e ele é muito claro em dizer ao Pai, em oração, que ele não orava somente por aqueles discípulos que ali estavam, mas ele orava por todos aqueles que haveriam de crer na mensagem do Evangelho. E se você crê na mensagem do Evangelho, se verdadeiramente Jesus Cristo é Senhor e Salvador da tua vida, se verdadeiramente o Espírito Santo habita em você, você foi selado para o dia da salvação, então, meu querido e amado irmão, seja muito bem-vindo para o operar, para o agir, para o mover do Espírito Santo nos dias de hoje, em pleno século XXI. Eu sei que tem muita gente que aproveita da fé alheia. Eu sei que tem muita gente que até plagia
alguns sinais, algumas maravilhas. Tem gente que faz um teatro de curas em conferências e encontros, e eu não estou aqui para julgar estas pessoas, porque quem há de julgar cada um é o próprio Deus. Mas o que eu quero dizer é que um erro não anula uma verdade. Jesus, que tinha sobre a sua vida o Espírito Santo, ele enviou esse Espírito sobre a vida da sua igreja, conforme está lá em Atos capítulo 2. Jesus, em Atos capítulo 1, diz aos seus discípulos que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos pelo Espírito Santo para poder serem testemunhas, tanto na Judéia, em Samária e até os confins da terra. Então, meu querido e amado irmão, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus conosco. O Espírito Santo nos capacita para pregar a mensagem do Evangelho, porque o que salva uma vida, o que perdoa uma vida, o que transforma uma vida é o Evangelho do Senhor Jesus. Mas para que pessoas possam crer, se houver a necessidade da manifestação de um milagre, se houver a necessidade de uma manifestação de uma cura, eu quero dizer a você, eu creio nisso. Deus faz infinitamente mais daquilo que eu creio e daquilo que eu peço ou penso. Deus é Deus e Ele age da maneira que Ele quer, para o bem daqueles a quem Ele ama. Meu querido e amado irmão, eu posso te dizer, mais uma vez, eu já tive experiências maravilhosas na minha vida de ver centenas de pessoas aceitando a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e ver que essas pessoas hoje continuam firmes no Evangelho, mas também eu tive o privilégio de ver cegos verem, ou surdos ouvirem. Eu tive o privilégio de ver paralíticos andarem. Eu tive o privilégio de ver morto ressuscitar, sim. Eu não estou vivendo uma utopia, eu não estou vivendo uma fantasia, eu estou vivendo os sinais dos céus aqui na terra. O que eu estou dizendo a você é que Jesus orou dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita aí no céu. E a vontade de Deus lá no céu é que aqui na terra os homens sejam libertos, que os oprimidos sejam libertos, que aqueles que estão perdidos e mortos nos seus pecados e delitos sejam perdoados, sejam salvos. Mas o desejo de Deus também é que vidas sejam curadas das suas enfermidades físicas, das suas enfermidades emocionais. Nós não podemos, nós não temos o direito de tolir o mover e o agir do Espírito Santo. Nós vivemos os últimos dias, Jesus está às portas e a igreja precisa se levantar no poder de Deus, no poder do Espírito Santo de Deus, para proclamar as boas novas de salvação. Avivamento, meu querido, não é barulho. Avivamento não é gritaria. Avivamento não é apenas um sentir emocional.
Eu creio que quando o Espírito Santo se manifesta, o nosso sentimento se fortalece, nós nos alegramos, nós entramos em júbilo. Mas avivamento não é baseado em sentimento. Avivamento é baseado no mover de Deus, no operar de Deus para o bem daqueles que precisam e para a salvação de vidas. Os dons e ministérios não são para que fulano de tal se torne o curandeiro, Beltrano se torne o milagreiro. Os dons e ministérios estão aí para aqueles que buscam em espírito e em verdade o proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Lembre-se, você quer ser usado pelo Espírito Santo de Deus? Você quer experimentar o extraordinário do Espírito Santo de Deus na sua vida? Você quer ver os milagres acontecerem? Então, em primeiro lugar, viva o andar no Espírito. Viva o comer do fruto do Espírito, conforme está registrado lá em Gálatas capítulo 5. Porque os dons e ministérios que são do Espírito Santo, ele dá a quem ele quer. Agora, se você quer ser usado por Deus, santifica a tua vida. Santifica a tua vida, busque a Deus, busque caminhar na presença de Deus, viver a vontade de Deus aqui na terra para que outras pessoas sejam abençoadas. Você não foi chamado para experimentar as bênçãos de Deus para engordar espiritualmente. Você foi chamado para receber de Deus e transmitir e dar e doar de graça aquilo que Deus quer fazer para a salvação de vidas. Tem muita gente sofrendo, meu querido. Tem muita gente precisando de uma palavra de autoridade. Tem muitas famílias sendo destruídas. E Deus está chamando você e eu para uma obra excelente, pois é chegado o reino de Deus. E o Espírito Santo está sobre a igreja, pelo que o Espírito Santo ungiu e continua a ungir a igreja. Então isso quer dizer que o Espírito Santo está sobre nós e ele nos ungiu para levar a mensagem ao cativo, dar vista ao cego, pôr em liberdade o oprimido e apregoar o ano aceitável do Senhor. Venha fazer parte dessa obra. Deus quer salvar vidas. Deus quer salvar você que está me ouvindo. Deus quer transformar o teu coração para a glória do nome dele. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma boa semana. E se você quiser participar e ouvir de alguma mensagem da palavra de Deus, deste mover do Espírito que Deus está realizando aqui na Primeira Igreja Batista de São Paulo, venha. Praça Princesa Isabel 233, Campos Elíseos, São Paulo. Quartas-feiras, 19h30, domingo, 10h30 e 18h30. Ah, pastor, mas eu estou longe. Ah, pastor, mas eu não posso ir por questão do distanciamento. Entre na nossa plataforma no YouTube, Igreja Batista, Primeira Igreja Batista em São Paulo. E você vai encontrar todas as mensagens que têm impactado os nossos corações e têm nos levado a amar a cada vida, porque cada vida é preciosa e ninguém pode ficar para trás, porque Deus deseja que todos sejam salvos.
Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, fique na paz do Senhor Jesus. Amém.